O papel da Turquia: neutralidade ou espionagem? Um jogo perigoso entre eixo e aliados, com diplomatas, petróleo e alianças secretas. O tabuleiro invisível da guerra, a Segunda Guerra Mundial, é lembrada por tanques em chamas, soldados nas trincheiras, bombardeios brutais e batalhas que definiram o século XX, mas há uma face invisível dessa guerra que raramente aparece nos livros didáticos. A guerra travada em silêncio, nos bastidores da diplomacia e da espionagem. E nesse tabuleiro oculto, uma peça improvável desempenhou um papel central, menos a Turquia, oficialmente neutra por quase toda a duração do conflito. A Turquia parecia um país distante do fronte europeu, desconectado da carnificina que assolava o mundo. No entanto, por trás das portas fechadas de embaixadas e cafés luxuosos em Istambul, Ankara e Esmirna, uma batalha muito mais sutil e igualmente perigosa estava em curso. Era ali que espiões se encontravam. Diplomatas mentiam com classes, segredos mudavam de mãos por uma maleta ou um olhar para os aliados e para o eixo. A Turquia era uma nação neutra apenas no papel. Na prática, era um campo de batalha diplomático e estratégico. Sua localização era cobiçada. Fazia fronteira com a União Soviética. Dava acesso ao Mar Negro. Estava próxima do petróleo do Oriente Médio e possuía reservas de cromo, um metal vital para a indústria bélica da Alemanha nazista. Ser amigo da Turquia poderia significar vantagem tática e industrial na guerra. Por isso, tanto Adolf Hitler quanto Winston Churchill estenderam suas mãos com presentes, ameaças e acordos velados. Mas os turcos eram mestres no jogo da sobrevivência. Herdeiros de séculos de política imperial otomana, sabiam que se comprometer com um lado cedo demais poderia significar a ruína. Então fizeram o impensável. Estenderam o jogo ao máximo, enquanto espiavam, negociavam e sorriam para ambos os lados. A cada encontro diplomático, a Turquia dizia o que o interlocutor queria ouvir, ao mesmo tempo em que vendia discretamente sua posição para o outro. No meio disso tudo, Istambul se transformou em uma capital da espionagem internacional. Agentes secretos britânicos, alemães, soviéticos e americanos circulavam disfarçados entre cafés à beira do Bósforo, hotéis 5 estrelas e festas diplomáticas que mais pareciam bailes mascarados. A cidade virou uma espécie de Casablanca do Oriente, onde alianças eram formadas com um aperto de mão ou quebradas com um sussurro. Mas essa neutralidade turca era mesmo neutra? Ou era um disfarce brilhante para uma política externa altamente manipuladora e voltada para a sobrevivência nacional? A Turquia vendia cromo para os nazistas ao mesmo tempo em que flertava com os aliados. Permitia que espiões circulassem livremente em seu território. Em alguns casos, fingia que não via nada menos, como se sua cegueira fosse estratégica. Este vídeo mergulha nessa face pouco explorada da Segunda Guerra. Uma guerra onde não se empunhavam fuzis, mas canetas. Onde não se disparavam tiros, mas telegramas criptografados. Uma guerra onde a Turquia, mesmo sem enviar soldados para o fronte, teve um papel crucial nos bastidores de uma das maiores tragédias da história humana. Prepare-se para entrar numa trama de espionagem, diplomacia e segredos escondidos sob a bandeira da neutralidade. A história da Turquia na Segunda Guerra é tudo menos neutra. O passado que molda o presente, a herança do Império Otomano. Para entender por que a Turquia escolheu jogar no escuro durante a Segunda Guerra Mundial, é preciso voltar algumas décadas no tempo, menos até o colapso do Império Otomano. A história recente do país era marcada por trauma, humilhação e uma reconstrução nacional que ainda estava em curso quando o mundo mergulhou novamente no caos. Em 1918, ao final da Primeira Guerra Mundial, o outrora poderoso Império Otomano, que por séculos dominara vastas regiões da Europa, Ásia e África, havia sido reduzido a ruínas. A derrota do eixo central, do qual os otomanos faziam parte, levou à ocupação de partes da Anatólia pelas potências europeias. Foi nesse cenário de caos que surgiu Mustafa Kemal Atatürk, o militar visionário que lideraria a Guerra de Independência Turca e criaria, em 1923, a República da Turquia. Sua missão era clara: romper com o passado imperial, modernizar o país e transformá-lo numa nação soberana, laica e forte. Atatürk aboliu o califado, adotou o alfabeto latino, secularizou o Estado e implementou reformas radicais. Mas, embora olhasse para o Ocidente como referência de modernidade, ele o via também
como ameaça. Afinal, foram as potências europeias que tentaram esfacelar o território turco após a Primeira Guerra. A memória da dominação estrangeira ainda era fresca, menos e dolorosa. Quando Atatürk morreu em 1938, o poder passou para İsmet İnönü, outro herói da independência, mas muito mais diplomata do que guerreiro. Coube a ele decidir como a nova Turquia se posicionaria diante do novo conflito global que se desenhava. E sua decisão foi moldada pelo passado. A guerra só havia trazido sofrimento, e os jogos de alianças haviam quase destruído a pátria. Repetir o erro de 1914 seria suicídio. Assim, a neutralidade não era apenas uma escolha tática, menos era, quase, um juramento nacional. A jovem República Turca havia sobrevivido à Primeira Guerra e renascido das cinzas. A Segunda Guerra, para İnönü, seria vencida não com rifles, mas com cautela. Sua missão não era vencer batalhas, mas manter a Turquia inteira, soberana e fora da destruição total que varria a Europa e a Ásia. Mas manter-se neutro num mundo em guerra era quase impossível. E para um país situado entre os Balcãs, o Oriente Médio e a União Soviética, menos todos os palcos de disputas geopolíticas, menos a neutralidade viraria um campo minado. E era exatamente aí que a diplomacia turca brilharia, enquanto o mundo assistia ao avanço das tropas nazistas. A Turquia preparava seus próprios arsenais, não para atacar, mas para proteger suas fronteiras. Ao mesmo tempo, investia em infraestrutura ferroviária e controle de recursos estratégicos, como o cromo, já sabendo que ambos os lados em guerra acabariam batendo à sua porta. Lembrança viva do colapso otomano deu à nova elite turca um profundo instinto de sobrevivência. E foi com essa mentalidade de desconfiança crônica e jogo político que a Turquia enfrentou os anos sombrios da Segunda Guerra Mundial. Sem esquecer que a qualquer momento uma escolha errada poderia fazer ruir o projeto nacional que custou tanto sangue para ser erguido. A Turquia era um país que tinha tudo a perder e pouco a ganhar com uma guerra mundial. Mas paradoxalmente, ao se manter neutra, viu-se no centro de uma disputa entre gigantes, e foi justamente a sua posição geográfica e histórica que a colocou como peça essencial no tabuleiro international. Mesmo que ela tentasse parecer pressões de todos os lados, eixo, aliados e petróleo na teoria, a neutralidade da Turquia era uma posição de segurança. Na prática, era um campo de batalha disfarçado. Tanto o eixo quanto os aliados sabiam que a Turquia era uma peça estratégica, menos talvez uma das mais valiosas do jogo, e estavam dispostos a tudo para conquistar sua simpatia, ou sua submissão. A Turquia era um prêmio situada entre o Mar Negro e o Mediterrâneo, próxima dos campos petrolíferos do Oriente Médio e fazendo fronteira com a União Soviética. O país era o corredor natural para operações no sul da Europa, no Cáucaso e no norte da África. Dominar ou influenciar a Turquia significava abrir uma nova frente de guerra, menos, ou impedir que o inimigo abrisse. E isso era tentador demais para ser ignorado. A Alemanha nazista, com seu projeto de dominação total da Europa, sabia que controlar a cadeia de suprimentos era vital, e para manter sua máquina de guerra funcionando, precisava desesperadamente de recursos estratégicos. Um dos mais importantes era o minério de cromo, essencial para a fabricação de aço inoxidável, armamentos, tanques e aviões. E adivinha onde estavam algumas das maiores reservas acessíveis desse recurso? Sim, na Turquia. Entre 1940 e 1943, enquanto Hitler esmagava países e ocupava capitais, a Alemanha firmava acordos comerciais com Ankara. Em troca de cromo, oferecia armamentos, locomotivas, equipamentos militares e, claro, promessas. O Reich chegou a receber centenas de milhares de toneladas do minério turco, o suficiente para manter sua indústria funcionando durante os anos críticos da guerra, enquanto isso, do outro lado do tabuleiro, o Reino Unido e os Estados Unidos olhavam com desconfiança essa proximidade entre a Turquia e o Terceiro Reich, mas sabiam que pressionar demais poderia empurrar Ankara para o lado errado. Então decidiram usar uma mistura de diplomacia e suborno. Enviaram ajuda financeira, apoio técnico, militares disfarçados de conselheiros e, em muitos casos, Goranches do Q. Após a guerra, a Turquia teria assento entre os vencedores. Se comportasse como aliada a Winston Churchill. Em particular, em 1943,
viajou até o Oriente Médio para se reunir com o presidente Enino, tentando convencê-lo a entrar na guerra contra a Alemanha. Mas o líder turco resistiu. Sabia que seu exército não estava preparado, que abrir uma frente de guerra seria suicídio, e que até ali, a neutralidade havia rendido bem mais do que alianças declaradas. Mas a pressão não era apenas externa. Internamente, a elite turca estava dividida. Havia quem simpatizasse com os nazistas, não tanto por ideologia, mas por pragmatismo comercial. Outros temiam o avanço soviético e viam nos aliados um escudo contra o comunismo. Havia também os nacionalistas que defendiam a neutralidade como questão de honra. A Turquia não deveria ser usada novamente como peão em jogos de impérios. No meio disso tudo, o petróleo se tornava cada vez mais vital. O acesso ao combustível determinava o sucesso de campanhas militares, dos tanques no deserto africano aos aviões no fronte europeu. E mais uma vez, a Turquia era a ponte ou obstáculo para esse acesso. Controlar o tráfego pelo Bósforo e pelos Dardanelos podia significar o sucesso ou o fracasso de missões inteiras. Ankara, portanto, tornou-se um campo minado de interesses. Embaixadas fervilhavam de espiões disfarçados de diplomatas, trens carregavam cromo com destino duplo, e cada decisão do governo turco era meticulosamente calculada. Qual movimento renderia mais? Qual promessa valia mais? Quem seria o vencedor? A pressão aumentava a cada mês. E quanto mais o mundo sangrava, mais a Turquia lucrava menos política e economicamente. Mas essa posição confortável estava por um fio. O equilíbrio entre agradar os dois lados começava a ruir. E nas sombras, uma guerra invisível já era travada nas ruas de Istambul. Espiões em Istambul. A guerra secreta nas sombras enquanto os canhões troavam na Normandia. As balas cruzavam o Pacífico e os tanques rugiam nas estepes russas. Uma guerra diferente, silenciosa e invisível acontecia nas vielas e cafés de Istambul. Era a guerra dos espiões. Oficialmente neutra, a Turquia era um dos poucos países que mantinham relações diplomáticas, tanto com o eixo quanto com os aliados. Isso fez de seu território o cenário ideal para algo que nenhuma potência pode ignorar: a espionagem internacional em larga escala. O que parecia neutralidade era, na prática, uma licença para que espiões britânicos, alemães, soviéticos, franceses e americanos se movimentassem livremente, todos fingindo que não sabiam da presença uns dos outros. Istambul, com seus hotéis luxuosos à beira do Bósforo, suas ruas movimentadas, mesquitas milenares e sua posição estratégica entre Europa e Ásia, virou o ponto de encontro da guerra nas sombras. Era como uma Casablanca da vida real, onde agentes secretos cruzavam olhares em cafés elegantes, trocavam informações em bordéis discretos, e às vezes matavam menos com silêncio cirúrgico, dentro de táxis ou salões de chá. Os serviços secretos britânicos MI6, a inteligência nazista Abwehr, a Gestapo, a NKVD soviética e o Requiem, formado aos americano, embrião da CIA, operavam em ritmo frenético, e por vezes, os encontros entre espiões rivais aconteciam no mesmo restaurante, apenas com uma mesa de distância, e com um garçom turco como cúmplice ou informante. Um dos casos mais emblemáticos da espionagem solo turco foi o do albanês Elieza Basna, codinome Cícero, funcionário da embaixada britânica em Ankara. Basna fotografava documentos secretos e os vendia aos alemães por uma quantia generosa. Graças a ele, os nazistas tiveram acesso a informações vitais sobre os planos dos aliados, incluindo detalhes da Conferência de Teherã, onde Churchill, Roosevelt e Stalin discutiram os rumos da guerra. O mais irônico, os alemães duvidaram tanto da autenticidade das informações que as ignoraram. E Basna, por sua vez, nunca conseguiu usufruir do dinheiro. Quase tudo foi pago em notas falsas impressas pela própria Alemanha nazista. Outros episódios dignos de roteiro cinematográfico incluem agentes duplos, informantes fingindo ser refugiados, assassinatos encobertos como suicídios e desaparecimentos que jamais foram esclarecidos. Uma rede de informantes locais, desde donos de hotéis até diplomatas turcos, lucrava vendendo dados para todos os lados. A Turquia não controlava os espiões menos, mas também não os expulsava. Afinal, saber o que cada lado estava fazendo era um trunfo valioso demais para ser desperdiçado. O governo turco, liderado por İsmet İnönü, no fim já não houver, mas via tudo. Permitir que a espionagem florescesse em seu território
era uma forma silenciosa de manter os dois lados dependentes. Ninguém queria hostilizar a Turquia a ponto de ser expulso de Istambul. Era um jogo perigoso, mas a Turquia sabia jogar. E não foi só Istambul. Ankara também fervilhava de espiões, onde embaixadas eram verdadeiros quartéis de inteligência. As linhas telefônicas estavam grampeadas, mensageiros eram interceptados, e diplomatas carregavam maletas com mais microfilmes do que tratados. Toda reunião, todo telegrama, todo deslize podia decidir o destino de operações inteiras. E enquanto o mundo via uma Turquia neutra e distante, ela era, na verdade, um dos centros neurálgicos da guerra de informações. Num conflito onde o menor erro poderia custar milhares de vidas. A espionagem era tão decisiva quanto os exércitos. E nesse jogo de intrigas, a Turquia não foi apenas palco. Foi jogadora menos discreta, ambígua e perigosamente eficiente. A diplomacia turca. Mestre em ambiguidades, existisse um prêmio para a diplomacia mais ambígua, estratégica e resistente da Segunda Guerra Mundial. Ele iria direto para as mãos de İsmet İnönü, o presidente da Turquia durante quase todo o conflito, enquanto o mundo se dividia entre eixo e aliados, entre fascismo e democracia. A Turquia preferiu algo muito mais difícil: manter-se no meio, sem se comprometer com ninguém menos, e sem perder com isso. Sucessor direto de Atatürk e arquiteto da neutralidade turca, compreendia como poucos a arte da diplomacia de equilíbrio. Para ele, a guerra era um campo minado onde o menor passo em falso poderia arrastar a Turquia para uma nova catástrofe. Por isso, sua estratégia foi clara: prometer tudo, entregar quase nada menos, e manter todos dependentes da boa vontade turca. De um lado, ele cultivava relações com a Alemanha nazista, vendia-lhes minério de cromo, mantinha embaixadores em Berlim e aceitava visitas diplomáticas que pareciam quase festas de boas-vindas. Em 1941, assinou um pacto de amizade com o Terceiro Reich, garantindo que a Turquia não agiria contra os interesses alemães. Tudo isso com um sorriso diplomático e discursos em nome da paz. Do outro lado, mantinha contato constante com os britânicos e americanos, recebia conselheiros militares, aceitava empréstimos financeiros e participava discretamente de diálogos estratégicos com os aliados. Winston Churchill, aliás, acreditava que a Turquia eventualmente se juntaria ao esforço aliado. Em 1943, viajou até o Cairo e depois até Aldená para encontrar pessoalmente, uma missão quase desesperada para convencê-lo a entrar na guerra contra Hitler. O resultado: promessas vagas, elogios mútuos e nenhuma ação concreta. A verdade é que a Turquia jogava dos dois lados, mas não por covardia, menos por sobrevivência. Não sabia que o exército turco, embora numeroso, estava mal equipado e desatualizado. Colocar o país numa guerra de alta intensidade significaria expor a população a bombardeios, fomes e ocupações. Além disso, internamente, o país ainda se consolidava como república e carregava feridas abertas da guerra de independência. Em outras palavras, não havia condições reais de entrar em guerra menos e sair inteiro. Diplomacia turca usava todos os instrumentos à disposição: palavras ambíguas, tratados elásticos, reuniões inconclusivas. A cada vez que os aliados pressionavam, não pedia mais tempo. Quando os nazistas se impacientavam, ele aumentava discretamente os embarques de cromo. E se os soviéticos demonstravam interesse no leste da Anatólia, o governo turco reforçava seus laços com Londres e Washington. O mais impressionante é que funcionou por quase 5 anos. A Turquia conseguiu manter-se fora do conflito direto até 1945, enquanto obtinha vantagens dos dois lados. Poucos países conseguiram o mesmo feito. Essa habilidade para agradar a todos e não pertencer a ninguém é o que faz a política externa turca desse período parecer, até hoje, um verdadeiro estudo de caso sobre diplomacia em tempos extremos. Internamente, essa neutralidade teve seus custos. Muitos turcos simpatizavam com os alemães, outros com os aliados. O país foi pressionado a censurar jornais, prender simpatizantes comunistas e lidar com uma elite dividida entre o pan-islamismo, o nacionalismo turco e o ocidentalismo pragmático. Não navegava por essas águas turbulentas como um equilibrista, em cima de uma corda bamba esticada sobre um vulcão. Ao final da guerra, a posição ambígua da Turquia não passou despercebida, mas também não foi punida. Muito pelo contrário. Ela saiu da Segunda Guerra com a reputação de país pragmático, confiável
e estrategicamente essencial, e isso abriria portas importantes nos anos seguintes, principalmente durante a Guerra Fria, fim da neutralidade e a entrada simbólica na guerra depois de quase 6 anos equilibrando pratos entre nazistas e aliados, fingindo uma neutralidade que já beirava o cinismo diplomático. A Turquia finalmente rompeu o silêncio. Em 23 de fevereiro de 1945, quando a Alemanha já estava em colapso e as tropas soviéticas marchavam rumo a Berlim, a Turquia declarou guerra ao eixo. Mas havia um detalhe curioso e altamente revelador. Foi uma declaração simbólica, quase teatral. Nenhum tiro turco foi disparado. Nenhum soldado turco cruzou fronteiras. Nenhum avião de guerra com bandeira da lua crescente sobrevoou os céus europeus. Na prática, era uma guerra apenas no papel, uma assinatura diplomática, feita com olhos bem abertos para o futuro. Então por que a Turquia declarou guerra? Justamente naquele momento, a resposta tem pouco a ver com Hitler, e muito a ver com a nova ordem mundial que nascia em Alta e se consolidaria em São Francisco. Em fevereiro de 1945, líderes das potências aliadas, Churchill, Roosevelt e Stalin estavam redefinindo o mapa do pós-guerra. E um ponto ficou claro: só os países que tivessem rompido com o eixo até 1º de março seriam convidados a integrar a futura Organização das Nações Unidas. Ou seja, o bilhete de entrada no novo clube dos vencedores tinha prazo de validade. E a Turquia, sempre astuta, não deixaria esse trem passar. Afinal, manter a neutralidade havia funcionado até ali. Mas o jogo estava mudando. Agora, o mais importante era escolher o lado certo da história, menos mesmo que fosse no último minuto do segundo tempo. A declaração de guerra da Turquia foi acompanhada de discursos formais, notas diplomáticas e um posicionamento oficial que dizia: estamos com os aliados. Mas na prática, o país manteve suas tropas dentro de casa e limitou-se a cortar os últimos laços econômicos com o Reich. Nenhuma operação militar foi iniciada, nenhum confronto aconteceu. A Alemanha sequer teve tempo de responder. Esse gesto tardio, porém, foi o suficiente. A Turquia conseguiu garantir sua entrada na nova ordem internacional. Em outubro de 1945, tornou-se membro fundador da ONU. Poucos lembravam menos, ou se importavam menos, que seu apoio havia sido oportunista. O que importava agora era o futuro, e nele, a Turquia seria necessária. Sobretudo por causa do xadrez que começava a se formar. A Guerra Fria, o rompimento formal com o eixo, também teve outro efeito. Consolidou a aproximação com os Estados Unidos. Em poucos anos, Ankara se tornaria aliada-chave dos americanos no flanco sul da OTAN, abrigando bases estratégicas e se posicionando como barreira geopolítica contra a expansão soviética. O gesto simbólico de 1945, portanto, rendeu dividendos concretos por décadas. Mas não foram todos que engoliram essa entrada tardia sem críticas. Alguns diplomatas aliados, especialmente britânicos, viam a postura turca como oportunista. Afinal, durante boa parte da guerra, o país alimentou o esforço nazista vendendo cromo, recusou-se a abrir suas fronteiras para refugiados judeus e manteve relações cordiais com Berlim. Havia ressentimento velado menos, mas diplomacia raramente é regida por mágoas. Para a opinião pública turca, a decisão também dividiu. Muitos consideraram que a neutralidade havia sido uma jogada inteligente, que poupou vidas e manteve o país intacto. Outros viram a declaração de guerra tardia como covardia e oportunismo. Ainda assim, N permaneceu no poder até 1950, reconhecido como o homem que guiou a Turquia pelos anos mais perigosos do século sem perder território e sem cair nas armadilhas da guerra aberta. Ao final, a entrada simbólica da Turquia na guerra não teve impacto militar, mas teve um peso político imenso. Foi a cartada final de um jogo que durou anos, e no qual a Turquia conseguiu sair como sobrevivente, estrategista e aliada dos vencedores. Conclusão: a arte da sobrevivência geopolítica e história da Turquia na Segunda Guerra Mundial não é sobre batalhas campais, tanques cruzando fronteiras ou aviões bombardeando cidades. É uma história contada em sussurros, telegramas cifrados, contratos dúbios e promessas feitas atrás de cortinas de veludo. A Turquia não lutou menos, ao menos não com armas, mas sua guerra foi real, intensa e repleta de riscos. Ao se manter oficialmente neutra durante quase toda a guerra, a Turquia mostrou ao mundo que sobrevivência também é uma forma de vitória. Cercada por impérios colapsados, potências em guerra
e ideologias extremas. O país conseguiu atravessar o período mais sangrento do século XX sem ser invadido, sem perder soldados e sem se comprometer totalmente com nenhum lado, menos até que fosse estrategicamente vantajoso Fazclo. Essa neutralidade, no entanto, Jaime foi passiva. Pelo contrário, foi ativa, ousada, muitas vezes ambígua e, por vezes, perigosa. Enquanto Hitler precisava do cromo turco para alimentar sua máquina de guerra, Churchill tentava seduzir a liderança turca com promessas e pressão diplomática. Enquanto espiões circulavam por Istambul como em um filme noir, o governo de İsmet İnönü nos jogava com o tempo e com os interesses de todos. A Turquia tornou-se especialista em dizer sim com a cabeça e não com as ações. Ensinava calm, sorriso para os aliados enquanto despachava minério para os nazistas. Prometia apoio aos britânicos e americanos, mas assinava pactos de amizade com Berlim. E quando a balança finalmente pendia para o lado dos aliados, deu seu passo mais decisivo, uma declaração de guerra que não disparou uma bala, mas garantiu um lugar na mesa dos vitoriosos. Esse comportamento pode ser visto como oportunismo, cinismo ou até covardia, mas também pode ser lido como uma lição de realismo geopolítico. A Turquia sabia que não podia vencer uma guerra contra as grandes potências. Sua única chance era evitar cair e lucrar com isso. E conseguiu. A posição estratégica da Turquia entre o Oriente Médio, a Europa e a Ásia Central garantiu sua relevância mesmo sem participação militar ativa. Ela foi cortejada por todos, espionada por todos e vigiada com atenção pelos arquitetos da nova ordem mundial. E ao final da guerra, estava inteira, intacta e em posição privilegiada para negociar seu futuro. O reflexo dessa diplomacia sobrevive até hoje. A postura ambígua que marcou a Segunda Guerra ainda pode ser percebida na política externa turca atual. Alianças flexíveis, interesses nacionais acima de tudo, e uma capacidade única de negociar com lados opostos, sem perder a própria autonomia. A história da Turquia entre 1939 e 1945 nos lembra que nem toda guerra é vencida com armas. Menos algumas são vencidas com silêncio, paciência e inteligência. Num mundo onde a sobrevivência às vezes depende de saber quem enganar, quando ceder e até quando fingir neutralidade, a Turquia foi, talvez, uma das maiores vencedoras invisíveis da Segunda Guerra Mundial. Ela não foi heroína, nem vilã. Foi pragmática e, em tempos de guerra total, o pragmatismo pode ser a arma mais letal de todas.